Acompanhe com atenção a palavra de Deus, a leitura da Escritura, tá bom? Diz assim o apóstolo Paulo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Senhor, nos ajuda, meu Deus. Nós estamos diante de um texto tão glorioso. Teu Espírito Santo seja comigo, seja com os meus irmãos, seja com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Aparentemente, meus irmãos, nos nossos dias os cristãos cantam cada vez menos hinos. E quando cantam, fazem alterações em suas letras. Para citar um exemplo, observe essa alteração num hino singelo e famoso, escrito por John Newton, Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça, quão doce é para mim, que me salvou e me fortaleceu. No entanto, irmãos, John Newton tinha em mente uma graça que traz mais que fortalecimento, que salva miseráveis. Por isso, no original da letra, ele se identificou como o pior dos pecadores quando ele cantou: maravilhosa graça, quão doce é para mim, que salvou um miserável como eu. Qual é o problema, irmãos, nessa singela alteração? É que minimizar a depravação, minimizar o pecado e a miséria humana inevitavelmente leva à minimização da glória, da graça e do Evangelho. A graça só é maravilhosa porque ela salva miseráveis. E é o que Paulo deseja apresentar a partir da sua própria experiência. Sobre como a graça é poderosa, irmãos, para salvar e transformar os piores pecadores. No início da carta, como vimos na semana passada, o apóstolo Paulo deu informações preliminares para a nossa compreensão desse documento. Nós conhecemos o suficiente sobre ele, o autor, sobre Timóteo, o destinatário da carta, e sobre os desafios que o jovem pastor estava enfrentando na igreja de Éfeso com a presença de falsos mestres. E o que Paulo pretende falar a partir de agora? Suas palavras no verso 12 em diante estão conectadas com a expressão final do verso 11. Voltem seus olhos para o texto. Ele diz: o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. O que está prestes a dizer a partir daqui está conectado com essa gloriosa expressão. Porque para os desafios que Timóteo precisa enfrentar, Paulo não vê alternativa melhor senão muni-lo do evangelho. E com a intenção de assegurar o poder que há na graça do evangelho de Cristo, o apóstolo relembra o que essa graça fez em sua própria vida. E o que ela pode fazer em favor de outros pecadores também. Nessa sessão, meus irmãos, Paulo não só defende sua autoridade apostólica, mas ele usa o seu testemunho pessoal para encorajar Timóteo na obra do ministério, pregando a graça, pregando o evangelho da graça, que pode salvar e transformar os piores e principais pecadores. É pensando nisso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje no seguinte tema: o poder da graça de Deus. O poder da graça de Deus. Qual é o poder da graça de Deus, irmãos?
ou o que a graça de Deus revelada no Evangelho pode fazer em favor de pecadores. Bem, nesse texto glorioso, no testemunho pessoal do apóstolo Paulo, nós podemos extrair 3 respostas que servem para alegrar e encorajar tanto Timóteo como a nós hoje. Em primeiro lugar, versos 12 a 15. A graça de Deus salva pecadores. A graça de Deus salva pecadores. Mais uma vez, leiamos versos 12 e 13. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo inicia, irmãos, com uma espécie de mini-biografia para mostrar o que a graça de Deus fez em favor dele. Para começar, ele revela a sua gratidão. A quem? A Cristo, o Senhor dele, de Timóteo e de todos os cristãos. E por qual razão? De trás para frente, irmãos. Porque Cristo, o Senhor, o chamou ao ministério. Ou seja, para servi-lo como apóstolo. O detalhe curioso, porém, no texto é que ele diz ter sido considerado fiel pelo Senhor. Aí nós nos perguntamos o que ele tem em mente com isso. Por acaso ele está dizendo que ele fez por merecer o apostolado? A resposta óbvia é de modo nenhum, irmãos. E isso o próprio Paulo vai deixar muito claro ao longo do texto. Portanto, Paulo não é naturalmente fiel. Quem o torna fiel é Cristo, que o encarrega da pregação do Evangelho. Mas além de chamado, Paulo é também por Cristo fortalecido. Porque, como sabemos bem, o ministério não depende do talento e da força dos homens, mas do poder de Deus. Então, o Deus que chama é o Deus que também capacita. Mas aí aqui é uma pergunta cirúrgica a ser feita. Mas o que há de tão extraordinário, então, no fato de um homem ser chamado ao ministério? É o passado deste homem específico, irmãos. É o passado de Paulo. Em suas próprias palavras, ele fora blasfemo, perseguidor e insolente. Como Saulo, irmãos, ele teve um histórico de violência contra a igreja do Senhor. E descrevendo o seu próprio procedimento no capítulo 26 de Atos, ele disse o seguinte: muitas vezes os castiguei, os cristãos, por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Saulo não só profanava o nome de Cristo, mas ele também obrigava os cristãos a fazerem o mesmo. Não para por aí, meus irmãos. Ele presenciou, aprovou a execução de Estevão, Atos capítulo 7. Ele liderou a perseguição à igreja, que eclodiu a partir de então, Atos capítulo 8. E quando chegamos ao famoso capítulo 9 de Atos, ele deixa claro, o autor sagrado, que Paulo ou Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Deus. Resumindo, irmãos, ele tinha um passado miserável, desprezível. Você lembra a categoria de pecados que ele escreveu? No texto passado, irreverente, profano, transgressor. Ele se enquadrava muito bem em tudo aquilo. E aí nós nos questionamos, o que um homem desse merece não condenação? Se não juízo, rigor de Deus. Mas ele obteve misericórdia. Que termo maravilhoso é esse, queridos? Você já se perguntou o que exatamente misericórdia significa? De forma bem simples, é o amor e a graça de Deus na direção dos miseráveis e perdidos. É quando Deus, ao invés de dar aquilo que o pecador merece, juízo, condenação, rigor, Ele dá aquilo que o pecador mais precisa, que é salvação e perdão de pecados. O Saulo perseguidor e blasfemo, que não tinha misericórdia alguma dos cristãos, diz o texto, foi encontrado por Cristo e recebeu a sua misericórdia.
E ele ainda justifica isso, atribuindo-a à sua ignorância e incredulidade. O que ele quer dizer é que ignorância e descrença, irmãos, não podem desculpar um pecador e suas ações. Ele não pode levantar essa alegação. A questão é que, na ignorância e na incredulidade de Paulo, ele achava estar prestando um serviço a Deus por meio da perseguição à igreja. Ele estava agradando a Deus enquanto ele perseguia os discípulos do caminho. E foi no contexto desesperador de ignorância, de incredulidade, que o Senhor salvou o perseguidor e fez dele um servo. E aí nós chegamos então ao verso 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Enquanto a misericórdia, irmãos, preste atenção, é não dar aquilo que o pecador merece. A graça é o favor imerecido. A graça, irmãos, dá aquilo que o pecador não merece. É por isso que a graça nunca é condicional, ainda mais no caso do apóstolo Paulo. Ela não dependia do que ele era, do que ele fazia. Não depende absolutamente nada disso. É por iniciativa soberana de Deus que a graça superabundante transborda. Por iniciativa de Deus que ele faz jorrar de sua fonte a graça sobre os pecadores. E é com ela, com a graça, que veio a fé em Cristo. Porque como o próprio Paulo diz em Efésios 2,8, a fé é um dom de Deus. E o amor, tanto por Cristo como pelos santos. Veja que interessante. A graça de Deus substituiu a incredulidade de Paulo por fé. E a violência que ele sentia por amor por Cristo e pela sua igreja. Para os seus pecados abundantes, Cristo proveu para ele da sua superabundante e transformadora graça. E ele faz agora uma declaração fantástica. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa expressão inicial típica, fiel e digna de aceitação, é típica das cartas pastorais. E ela serve para validar o que vai ser dito na sequência. O que o autor está prestes a anunciar é algo que é verdade, que não pode ser, ninguém pode desconfiar disso. Deve ser aceito sem restrição por todas as pessoas. E aí nessa breve sentença, irmãos, o apóstolo resume o evangelho. Da encarnação à expiação. Vamos começar com a primeira expressão. Cristo veio ao mundo. Com isso, meus irmãos, Timóteo e toda a igreja que leria essa carta, ela é levada a contemplar o mistério da encarnação. O Deus eterno deixou a glória nos céus, assumiu forma humana. Deus se fez carne, voluntariamente se humilhou, participou da miséria dos homens. Mas por que ele veio, irmãos? Para salvar os pecadores. Isso é uma referência clara ao que Cristo fez na cruz do Calvário. Ou seja, sua morte foi um sacrifício expiatório. Ele foi crucificado em favor dos pecadores e por seu sangue ele expiou seus pecados. Ele satisfez plenamente a justiça de Deus e ele liberta assim pecadores da condenação eterna para sempre. Sobre isso há duas coisas importantíssimas que não podem ser perdidas de vista aqui. Primeiro, perceba o tipo de gente que Cristo veio salvar. Pecadores. Injustos. Ímpios. Impuros. Ele não veio para quem é justo, para quem é são. Ele veio para quem é transgressor, perdido, pecador. Em segundo, note como toda a obra da salvação é iniciativa exclusiva de Cristo. Os pecadores são passivos, irmãos. Porque por sua própria natureza não desejam nem podem fazer nada para cooperar com a sua própria salvação. Ele não veio para ajudar os pecadores a se salvarem, irmãos. Para dar uma mão. Ele veio para salvar definitivamente pecadores. E depois dessa breve exposição do Evangelho,
Paulo se inclui nessa categoria. Eu sou o maior. Eu sou o principal. Eu sou o primeiro pecador dos quais Cristo salvou. Essa é uma confissão honesta, irmãos, de alguém que conhece a si mesmo e a seus próprios pecados. E aqui Paulo não está se referindo apenas a seu passado, como perseguidor e blasfemo, mas também a sua consciência pessoal, a sua vida atual. Porque quanto mais ele cresce no conhecimento de Cristo, quanto mais conhece sua vontade, mais ele percebe, eu ainda não me conformo como deveria. Eu ainda sou um grande pecador. Mas isso não é para o desespero, irmãos. Porque Cristo veio para salvar os pecadores. Até o pior deles. Vamos às aplicações. Primeira, a graça de Cristo pode salvar pecadores como eu e você. A graça de Cristo pode salvar pecadores. Chega até a ser clichê, nós costumamos pensar assim. Quando diante desse versículo as pessoas costumam dizer, olha, Paulo disse isso porque não sabia como eu era, não me conhecia. Mas, irmãos, era exatamente isso que Paulo pretendia provocar nos leitores de sua carta. É que nos colocássemos no lugar dele, é que preenchêssemos o nosso nome no lugar do nome dele. Porque o Evangelho é para miseráveis como Paulo, eu e você. E como ele deixa muito claro aqui, a qualificação para ser salvo não é ser justo, é ser pecador, é ser miserável. E foi por isso, irmãos, que Jesus contou uma das minhas parábolas preferidas na Escritura. Lucas capítulo 18, a parábola do publicano e do fariseu. Jesus contou essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmos, que confiavam na sua própria justiça. E ele diz, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto de pé, de si para si mesmo, orava dizendo, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens. Os adúlteros, roubadores, nem mesmo como esse publicano aqui perto de mim. Eu jejuo, dou o dízimo, eu sou justo. E Jesus diz, o publicano, no canto, não olhava para o céu, batia no peito e dizia, Deus, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim. E aí Jesus diz, foi esse que desceu para casa justificado. Meus irmãos, o Evangelho, ele diz, aqueles que confiam em sua própria justiça estão perdidos. Na verdade, esses não carecem de salvação. A salvação é para quem é doente, é para quem é injusto. O Evangelho é para aqueles que compartilham o mesmo espírito do publicano, do apóstolo Paulo. Deus, ser propício a mim, pecador. Eu sou o principal pecador. É para aqueles que consideram-se os principais, que conhecem o próprio coração e dizem, eu não sou digno de Deus, eu não me conformo à sua lei, eu estou em completa miséria e pior, eu não posso fazer nada para reverter a minha situação, não posso salvar a mim mesmo. E aí nós vemos o texto sagrado, é sobre estes que Deus faz transbordar a sua misericórdia. É sobre estes que Deus transborda a sua graça e que Cristo salva. É por estes que Cristo verteu o seu sangue. É estes a quem Deus abençoa com o dom da fé. É aquele que olha para si mesmo e diz, eu sou o principal, eu sou o pior. E talvez, meu querido, você tenha um passado obscuro. Você tem um passado do qual se envergonha, ou ainda hoje há pecados ocultos que o atormentam e fazem você talvez pensar que não há esperança para você. Será que há esperança para mim? E o conselho para você na noite de hoje é ter ouvidos ao que Paulo está dizendo. Foi para pecadores, ou foi exatamente para salvar pecadores como eu e você que Cristo veio? Foi para pessoas assim, irmãos, não é pelo que fazemos, é por pura graça. E é a esse tipo de gente que Deus tem prazer em mostrar misericórdia. Não são os que confiam em si mesmo, são os que olham para si mesmo e dizem, não há alguém pior do que ele. E mesmo salvo, meus irmãos,
quanto mais caminhamos com Deus, esse continua nosso sentimento. Eu sou o principal. Quanto mais crescemos no conhecimento de Cristo e de sua vontade, quanto mais aprendemos a avaliar o próprio coração, nós dizemos, eu ainda sou o principal. Mas é justamente por causa disso que nós voltamos continuamente ao Evangelho. E saber disso é ao mesmo tempo dolorido, mas gratificante. Porque nós olhamos para o coração e dizemos, eu sou o pior. Aí depois nós nos lembramos, foi para os piores que Cristo veio. Foi para grandes pecadores que Ele veio por seu sangue. Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos ser gratos e dependentes da graça em nosso ministério. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Não é apenas ministério formal, ofício, pastor, presbítero. Todo crente tem ministério. É o que Paulo deixa muito claro em Efésios. Todos temos um papel a desempenhar na edificação do reino. Então, nós vivemos para a sua glória, fazemos seu reino avançar em nossas casas, nas nossas famílias, na igreja e no mundo onde quer que Deus tenha nos colocado. Pensando nisso, meus irmãos, será que nós temos gratidão no coração? E compartilhamos da mesma alegria de Paulo de servir a Deus? O que costuma acontecer é que acabamos reclamando das obrigações que recebemos dele. Quando não é o caso, nós acabamos nos sentindo orgulhosos do ministério, com o seguinte sentimento no coração: é o ministério que tem o privilégio de ter a mim. Não sou eu que tenho o privilégio de estar no ministério. Mas ao invés de reclamação e orgulho, irmãos, nós deveríamos nutrir sincera gratidão de coração. Sabe por quê? Porque a verdade, no fim das contas, é que Deus não precisa da gente. Eu e você somos completamente dispensáveis, substituíveis. E pessoas que conhecem a si mesmas, elas vão ter o mesmo sentimento de desmerecimento. Eu não sou digno de servir a Deus. Ou ainda, como é que um pecador como eu pode ser chamado por Deus para servir? Nós deveríamos nos espantar no fato de que esse Deus santo nos usa para a glória dele. E quando nós nos sentimos fracos, irmãos, quando nos sentimos incapazes de levar nosso trabalho à frente, aí nós nos lembramos, essa graça que fortalece Paulo, é a graça que nos fortalece também, que nos revigora em nossas fraquezas. E dela vem tudo o que precisamos para seguirmos firmes e fiéis ao Senhor. É dela, minha querida irmã, a mãe que está cuidando da sua casa, educando os filhos, é da graça. O homem que está pastoreando sua casa. É também para você, meu querido, que deseja seguir servindo a igreja, cuidando de seus irmãos. É você também, meu querido irmão, que deseja trabalhar honestamente e fielmente, ser uma testemunha de Cristo. Não é das nossas próprias forças. É pelo poder da graça, que revigora o que está cansado. Nos fortalece ao serviço. Nós estamos meditando no tema o poder da graça de Deus. Primeiro nós vimos que a graça salva pecadores. Em segundo, verso 16, a graça de Cristo é paciente. A graça de Cristo é paciente. Bote seus olhos, verso 16, o apóstolo Paulo diz, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Aos olhos do próprio Paulo, irmãos, sua salvação não era um fim em si mesmo. O que eu quero dizer é que o apóstolo entendia que o plano de Deus não era simplesmente salvá-lo de seus pecados. Deus tinha algo mais em mente. Para o apóstolo Paulo, há uma clara razão pela qual ele recebeu misericórdia. E ele deixa exposto, Paulo, evidenciar a longanimidade de Cristo. Outras versões, como por exemplo a Nova Versão Internacional, traduzem como paciência. E Deus é descrito, irmãos, em diversas ocasiões nas Escrituras como longânimo. Por exemplo, ele revelou-se a Moisés no Êxodo, dizendo o seguinte, Êxodo 34:6, Senhor, Senhor, Deus compassivo,
clemente e longânimo, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente ou culpado. Mais tarde, o mesmo Moisés, apelando em favor do povo, dirigiu-se a Deus dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente. O que exatamente isso significa, irmãos? Longanimidade de Deus. Preste atenção. Porque Deus é longânimo. Ele suporta diariamente, com paciência, a provocação dos homens pecaminosos, que desprezam sua autoridade, que se rebelam contra a sua lei. Ou seja, o Senhor não é rápido para se irar, para responder esses pecados como eles merecem, com condenação, com rigor, com juízo santo. No caso de Cristo, irmãos, Ele é paciente para com aqueles que ignoram a salvação oferecida por Ele, que desprezam sua graça, que desprezam o tempo que lhes é dado, para que se arrependam de seus pecados. Isso se aplica mesmo a pessoas como Paulo. E por isso ele foi salvo, ele diz, irmãos, para impressionar, para atrair os pecadores ao seu redor com a grandeza da longanimidade de Cristo. Em termos mais simples, Paulo está dizendo: olha, Deus me salvou para provocar a seguinte reação nas pessoas: olha, se ele salva um sujeito desse, ele pode salvar qualquer pessoa. Se o Senhor foi paciente com os terríveis pecados desse perseguidor blasfemo, Ele também pode mostrar misericórdia a mim. É dessa forma, meus irmãos, Cristo fez de Paulo um troféu da graça na sua galeria, para exposição, para que todos o vissem, aqueles que haveriam de crer para a vida eterna, e fossem assim atraídos, encorajados na direção de Deus e da sua graça. Ou seja, a conversão de Paulo se tornou um encorajamento para que pecadores conheçam a sua longanimidade e cheguem a Ele, busquem-no, em busca, desejando salvação e vida eterna. Amém. Aplicações, meus irmãos. Cristão, testemunhe dessa graça para os outros. Testemunhe dessa graça. Olhe como Paulo pregou o Evangelho usando a si mesmo como exemplo. É o que eu e você devemos fazer também. Porque convenhamos, meus irmãos, nós sabemos quem nós somos. E nós podemos fazer coro ao apóstolo: nós somos miseráveis. Nós somos os piores pecadores. É justamente isso que nos permite testemunhar com propriedade. Porque somos exemplos vivos do que a graça pode fazer. Aos pecadores com quem convivemos, sejam eles nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos, nós vamos encorajá-los a irem a Cristo também com essas palavras: olha, se a graça de Deus pode salvar um pecador como eu, ela pode fazer o mesmo por você. Pregue a Cristo. Anuncie o Evangelho da salvação. Use a si mesmo como exemplo do que a graça pode fazer. E assim aqueles que crerão nele para a vida eterna serão também conduzidos por intermédio de testemunho pessoal. Segundo, lembre-se dessa graça também, cristão, quando você cair. Ora, a salvação não implica que estamos completamente livres do pecado. Sim, que fomos libertos da condenação do pecado, mas nós seguimos ainda debaixo da influência do pecado. Continuamos pecadores, meus irmãos, e pecadores pecam. Pecadores têm fraquezas e crises. Pecadores caem nos mesmos erros de sempre, quebram a lei de Deus, procuram prazer no pecado. E depois disso, por temor, eles acabam esquecendo-se também do Evangelho. O que é que Deus pensa de mim? Será que tem esperança para mim? Será que eu não caí da graça? Diz a verdade, meus irmãos. Cristo segue paciente conosco. Cristo segue paciente comigo e com você.
Ele não se ira contra nós, meus irmãos. Ele não nos lança fora, não nos descarta, não afasta de nós seu amor. Pelo contrário, uma vez que agora pertencemos a Ele, quando nos desviamos, quando pecamos, Ele nos disciplina, mas Ele nos acolhe em seu amor. Ele nos ergue com sua graça e Ele nos assegura de seu amor paciente vez por vez, irmãos. Não se esqueça disso. Você e eu damos muitas e muitas razões para Deus não nos amar. Mas por causa de Cristo, Ele segue paciente conosco. Ele segue paciente mesmo diante das nossas faltas, dos nossos pecados. Mas há também aqui uma séria advertência. Ouça isso. Não abuse da longanimidade de Cristo. Não abuse de sua paciência. Ele é paciente, meus irmãos. Ele posterga a sua ira. Ele não é rápido para julgar e condenar. Ele dá tempo e oportunidade para que os incrédulos se arrependam, creiam nele. Mas ouça o que eu estou dizendo. Não é sábio aproveitar-se maliciosamente da paciência de Cristo para seguir vivendo os seus pecados. Ora, se ele é paciente, que siga sendo paciente enquanto eu sigo vivendo a minha vida. Repito, aproveitar-se de sua graça para viver em seus pecados é assinar sua sentença de juízo. Não brinque com o Senhor, não abuse, não faça pouco caso da graça, irmãos, porque esse Cristo é paciente hoje, mas ele virá como juiz e ele não será tolerante com o pecado. Ele vai julgar e destruir o pecador. Ai daqueles que recusarem a oferta da sua graça. Por isso eu digo a você, o tempo para o arrependimento é agora. É hoje. Não é amanhã. Arrependa-se de seus pecados. Não abuse da paciência de Cristo. Ele é paciente hoje, mas ele virá como juiz em breve. Nós estamos meditando no tema o poder da graça. Nós vimos que a graça salva, a graça é paciente e por fim, verso 17, a graça produz louvor. A graça produz louvor. Assim, ao Rei eterno, verso 17, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Depois de contemplar o Evangelho de Cristo, irmãos, e sua graça manifesta na sua própria experiência, Paulo não vê outra forma senão concluir com o que chamamos de doxologia. O que é doxologia? Uma expressão de louvor. Qual é o conteúdo do seu louvor, irmãos? O ser de Deus e seus atributos. Primeiro, ele celebra o Rei eterno. É como sempre foi conhecido por seu povo no Antigo Testamento. Deus é o Rei desta era e do porvir. Ele governa sobre todas as eras da história humana, não importa a sua duração, e ele conduz todas elas a seus propósitos soberanos. Seu domínio, como deixa claro o salmista, dura de geração a geração. Enquanto a eternidade refere-se ao reinado de Deus, Paulo na sequência usa o termo imortal para referir-se ao próprio Deus. Isto é, o ser de Deus, a sua essência. A melhor tradução para imortal talvez seja incorruptível. Incorruptível. O que quer dizer que Deus é diferente de toda a ordem criada. O mundo natural é mutável, é corruptível. Deus, por outro lado, é imutável, imperecível. Seus atributos permanecem por toda a eternidade. Além disso, ele é também invisível. Isso se dá, meus irmãos, porque a Escritura revela que Deus é Espírito. Deus é Espírito. O próprio Paulo, mais à frente, aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, ele vai declarar assim, que o Senhor habita em luz inacessível, a quem homem jamais algum viu, nem é capaz de ver. Isso significa, irmãos, que o ser de Deus não pode ser dissecado. Que há mistérios no divino, os quais a mente não é capaz de penetrar. Ainda assim, ele se deu a conhecer os seus atributos na criação. E principalmente, ele fez de si visível na face de seu Filho,
que é a imagem do Deus invisível. E por fim, Paulo menciona o Deus único. A Bíblia do começo ao fim martela essa verdade. E nesse contexto específico, irmãos, ela era especialmente importante. Por quê, pastor? Porque em Éfeso havia o famoso templo da deusa Diana dos Efésios. Ela era conhecida como a rainha dos poderes do zodíaco, que controlava todas as forças ou poderes do submundo. É nesse contexto de idolatria, irmãos, que a igreja estava situada, que Paulo declara: não há outro Deus a não ser o Senhor. O interessante é que Paulo não fala apenas em termos numéricos, ele fala também no sentido do ser de Deus ser único, incomparável, não há ninguém que se compare a ele. Ele é diferente de tudo que existe, ele é melhor do que tudo que existe. Não há ninguém que possa comparar-se à majestade e à glória do ser de Deus. E depois de considerar seus atributos, irmãos, Paulo não vê outra alternativa a não ser vibrar em adoração. Ele lhe dá honra e glória. Por honra, nada mais é do que a reverência que Deus merece. E a glória é reconhecer sua perfeição gloriosa e a sua misericórdia revelada em Cristo. E isso deve ser feito pelos séculos dos séculos, para todo sempre. E Paulo conclui com o famoso amém. Assim seja. Isso é verdade. Vamos às aplicações finais. Louve a Deus em resposta ao que Ele é. Louve a Deus em resposta ao que Ele é. É impossível, meus irmãos, você contemplar o ser de Deus e você não ser levado à doxologia, a louvor. É impossível considerar a perfeição divina e isso não provocar em você uma resposta de louvor. Quanto mais conhecemos a Deus e os seus atributos, as suas obras, mais achamos prazer e deleite nele. Foi o que Jonathan Edwards, o mais famoso pregador americano do avivamento do século XVIII, ele experimentou quando leu esse texto, verso 17. Veja o que ele disse. A primeira vez que me recordo desse tipo de satisfação íntima e agradável em Deus e nas coisas divinas, as quais há muito venho apreciando desde então, foi durante a leitura dessas palavras. Ao Deus eterno, Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos do século. Está dizendo, olha, eu nunca experimentei tanto prazer na alma em Deus, desde quando eu considerei esse texto, que expõe os atributos gloriosos do ser divino. E eu me pergunto, irmão, será que é o que queremos experimentar também? Nós estamos satisfeitos puramente com, eu vou na igreja, eu faço minhas orações, leio a Bíblia. Esses são todos os deveres de um cristão. Mas eu me pergunto, será que tudo se resume a isso? Será que não há algo mais, irmão? Será que não precisamos experimentar prazer, jubilar-nos no Senhor, ter deleite no seu ser? Aí você me pergunta, mas como podemos melhor conhecê-lo, desfrutar dele nas Escrituras, meus irmãos? A Escritura Sagrada é onde o ser de Deus, seus perfeitos atributos foram revelados, irmãos. Não apenas com o intuito de serem conhecidos, mas apreciados. Deus não tem interesse apenas que você decore seus atributos, mas que você responda com adoração. É por isso, irmão, vá à Escritura. Não vá à Escritura em busca de somente conhecimento teórico. Vá à Escritura a fim de achar a glória de Deus revelada ali. Conhecimento experimental, relacional. Mas principalmente, meus irmãos, nós o conhecemos no Filho. No Filho. Ele que diz o autor aos Hebreus, é a expressão exata do seu ser. O resplendor da glória divina, meus irmãos. Você quer conhecer a beleza dos atributos de Deus? Olhe para Cristo. Você quer conhecer os atributos de Deus? Ponha os seus olhos no Salvador. Ele é o Rei eterno,
que tomou forma humana, que entrou no espaço-tempo para dar-nos vida eterna. Ele é também o Deus imortal que, assumindo forma humana, morreu, venceu a sepultura para nos dar imortalidade. Por causa de Cristo, a morte vai derrubar temporariamente esse corpo, mas nós vamos viver com ele para sempre. Irmãos, Cristo é também a imagem do Deus invisível. Ele é a revelação, queridos. Deus não pode ser visto, mas no seu Filho ele se fez visível. E por fim, ele é a revelação do Deus único, da mesma essência, da mesma substância do Pai. É em Cristo, meus irmãos. É no Evangelho que os atributos de Deus brilham de forma incomparável, que eles são conhecidos plenamente. Você quer conhecer o ser de Deus? Você quer contemplar seus atributos? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. E por fim, ao considerar tudo isso, dê a honra e a glória da sua vida a Deus. Faça da sua vida uma doxologia. Faça da sua vida um tributo de louvor ao Senhor. Quer você coma, quer você beba, trabalhando, descansando, relacionando-se com a família, faça da sua vida um tributo de louvor a este Deus e a sua graça maravilhosa que nos salvou da miséria. Adore-o formalmente, esteja aqui, entregue tudo de si na adoração a Deus. Adore-o informalmente em todos os momentos da sua vida. A este Deus e a sua graça maravilhosa que salva pecadores. Qual é o problema, meus queridos? Na pequena alteração da letra que nós vimos no início. É porque minimizar o pecado, minimizar a miséria, minimizar nossa depravação, é minimizar a graça. A graça só é maravilhosa porque ela salva pecadores como eu e você, miseráveis. Miseráveis pecadores. Amém?